porque todos nós somos diferentes e os diagnósticos de transtorno do espectro autista só aumentam. Para ampliar o assunto aqui no estúdio, eu recebo a neuropsicóloga Rubiele Silvani Badalotti. Rubiele, muito obrigada por ter vindo. É importante a gente sempre conversar sobre esse assunto, né? E aí a gente vê que os diagnósticos aumentam. Algumas pessoas falam até, parece que tem uma epidemia de autismo. Por que isso vem acontecendo, né? A gente sabe que o diagnóstico aumenta por conta da ciência. Mas os casos vêm aumentando ao longo do tempo? Será isso mesmo? Boa tarde. Sim, boa tarde. É uma alegria estar aqui falando sobre esse assunto que é uma das minhas paixões. As pessoas têm falado assim, nossa, aumentou muito o índice, né, de diagnósticos. E realmente aumentou. O índice, né? Por quê? A partir de 2013, nós tivemos uma mudança no DSM, que agora nós temos o DSM-5-TR já, revisado. E isso ampliou. Antes nós tínhamos alguns específicos. Hoje isso é uma norma para quem não conhece, é uma norma de diagnóstico? Um manual de diagnósticos dos transtornos mentais, né? Então, no Brasil nós temos o DSM-5-TR agora e nós está entrando já o CID-11. Que o CID-10 é mais conhecido, né? Lá no laudo médico, para afastamento de trabalho, vai um CID. Então, ele é mais conhecido. Mas a gente também se baseia no DSM-5-TR agora. Então, desde 2013, ampliou-se esse espectro. Hoje se fala transtorno do espectro autista. Então, antes mais fechados, hoje ampliou-se. Então, crianças e até adultos que tinham diagnóstico às vezes equivocado, por exemplo, de um TDAH, não entra nesse espectro. E hoje, como com a divulgação, assim, né, por exemplo, esse mês aí foi tão falado, né, aqui em Chapecó mesmo tivemos vários movimentos, as pessoas acabam conhecendo e levando as crianças antes de chegar quando numa faixa alguma etária. coisa, vai levando. Isso é muito importante, né? Muito. Esse que é o grande diferencial. E quanto antes aparecer essa questão de diagnóstico, antes pode se estimular adequadamente e evoluir nos sintomas, né? Isso que você falou agora é uma das principais mudanças no diagnóstico do autismo? Isso mesmo. Hoje se fala no diagnóstico ampliado, né? Então, acaba pegando mais, que antes às vezes ficavam na dúvida, esperava-se crescer para ter um diagnóstico definitivo e agora já engloba então nesse espectro. Sobre as causas, né? Também ainda é uma grande dúvida, mas tem grandes avanços também. Temos. Alguma grande novidade que você possa dividir com a gente? Que essa pergunta é bem pertinente. As pessoas, às vezes, na busca de buscar os porquês, buscam também informações que não são tão científicas assim. Então, hoje a gente vê vários estudos, mas que não se comprovam. Alguém já deve ter lido algumas situações sobre o paracetamol, o ácido fólico, entre outras. Inclusive vacina? Vacinas, isso mesmo. Mas que não justificam as alterações, né? O que a ciência tem falado hoje são aspectos genéticos, né? Já tem várias alterações genéticas comprovadas, assim, né? Que nos norteiam para um possível... Mas ainda está tudo sendo muito estudado ainda, nada confirmado. Como a gente falou agora que a ciência vem avançando, né? Os novos manuais que você citou, mais antigamente se tinha essas pessoas, né, convivendo com autismo e que não eram diagnosticadas. Isso. E aí essas pessoas não conseguiam evoluir, não conseguiam se socializar, né? Mais ou menos é muito diferente do que a gente viu o Thor ali trabalhando, né? Isso. Com essa demanda, né, da divulgação, as pessoas passaram a entender e incluir. Então, no mercado de trabalho, nas escolas, isso está muito bonito, assim. Ainda temos muito a avançar, né? Nós temos aqui em Chapecó a AMA, que está com um trabalho incrível de estimulação essencial. E a tendência é aumentar para também pegar as outras faixas etárias em atendimentos, né? O que os pais devem ficar atentos, né? Como você falou, cada vez mais a gente fala, e aí, claro, todo pai é muito preocupado, né? Tem que cuidar com isso também, né? Mas toda preocupação é válida, né? Procurar um especialista, né? Você trabalha com isso. O que os pais devem ficar atentos? Da criança pequena, tem algumas divergências entre se pode ser diagnosticado antes dos 3 anos ou não. Né? Existem muitos outros transtornos que são muito tênues. Quando a gente fala espectro autista, apraxia da fala, um TDAH, eles são muito tênues quando a criança é pequena. Então, o que de uma maneira geral, os profissionais fazem, né? Avalia-se quando pequeninhos, né? Tem indícios do espectro autista, sim, encaminha-se para
atendimentos, geralmente fono, terapeuta ocupacional, a própria inclusão na escola, né? Fisioterapeutas muitas vezes, como eles têm, a grande maioria tem alteração de integração sensorial, TO, terapeuta ocupacional, que tenha formação nessa área, para que se possa estimular e aí acompanhamento a longo prazo. E aí sim finalizar ou não o diagnóstico. Então, quando você percebe que tem algum atraso, antigamente um dos diagnósticos para o espectro autista era atraso na fala, hoje não é mais. Essa alteração na linguagem, que envolve interação visual, interação gestual, o interesse na troca da fala com o outro, que a gente chama de atenção compartilhada, e não só na fala como no lúdico. A criança é a atenção compartilhada no brincar, né? Aquela criança que tende a brincar sozinha. Esses são alguns pontos importantes que estão lá descritos no manual diagnóstico, né? E hoje a gente fala também na coerência social, assim, né? Do estar nessa relação interesse ao outro, coerência central, crianças maiores, a teoria da mente, né? Se colocar no lugar do outro, perceber, por exemplo, uma criança caiu na escola, ralou o joelho. A criança do espectro autista, geralmente, ela pode passar a olhar, perceber o que a criança se machucou, mas ok. Né? Ela não vai ser talvez aquela criança que vai lá, o que aconteceu, eu posso te ajudar? Sim, mas é difícil, né? Porque vai muito de pessoa para pessoa também, né? E isso pega um ponto bem importante, assim, ó, que é do espectro autista no adulto. Né? Então, a gente fala muito da criança, mas hoje a gente tem uma gama de pessoas que nunca foram diagnosticadas e que têm sintomas do espectro. E acabam sofrendo, né? Muito. Adultos, mulheres, homens com depressão, né? E aí, provavelmente não conseguem trabalhar direito, não conseguem se relacionar. Isso. Nunca se né? entenderam. E você faz esse diagnóstico também? Fizemos. A área da neuropsicologia faz. É um diagnóstico diferencial. Que ele pode ser confundido com outros transtornos, né? Por exemplo, transtornos de personalidade esquizotípico, esquizoafetivo. Não é só do espectro alguns sintomas, né? Então, tudo pode ser avaliado e feito essa análise diferencial. Tá certo, Rubiele. É um assunto para a gente falar há semanas, né? Mas fica convidada para voltar outras vezes para a gente esclarecer um pouquinho mais. Obrigada por ter vindo. Boa semana. Obrigada a você pela oportunidade. Até a próxima.